Bem-vindos ao Raiz Cast, onde o entrevistador também é o entrevistado. Estamos começando o nosso 13º episódio da primeira temporada, diretamente aqui do estúdio da Masper TV. Então, prepara teu chimarrão ou aquele café especial e vem com a gente mergulhar em mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSua. Esse é o nosso Raiz Cast 2025, nosso segundo programa em 2025. E eu não poderia deixar linkar um tema muito importante para 2025 para nós, tecnologia. E nada melhor do que o assunto hoje, tecnologia. Vocês vão entender por quê. Porque como é de praxe, mesmo sendo 2025, a gente não mudou a essência e raiz do nosso programa. Quem se apresenta para vocês agora é o nosso convidado. Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou a Carolina Cavalheiro, sou diretora de Comunidade e Negócios no Instituto Caldeira. É um hub de inovação dos gaúchos, criado por lideranças locais para fortalecer o ecossistema de inovação e tecnologia aqui no Rio Grande do Sul. Um projeto que aí hoje já tem em torno de 5 anos de existência, 3 anos e meio de operação. Eu estou lá desde o início e vou compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês, um pouquinho sobre como é que está o ecossistema de inovação e tecnologia aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Com certeza nós vamos ter bastante conversa. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas curiosas, porque muitos como eu há pouco só ouvia falar do Instituto Caldeira, e vou dizer que no momento que eu entrei no Instituto Caldeira, me surpreendi. Posso te dizer, Carol, que dos ambientes, eu vivo muito em ambiente de tecnologia. Posso te dizer que o Instituto Caldeira hoje, a gente sempre fala, né? São Paulo está preparado para isso, mas nós aqui no Rio Grande do Sul, através do Instituto Caldeira, nós estamos muito bem representados e nós vamos conhecer agora, a Carol vai falar. Mas antes de tudo isso, a primeira pergunta, eu tenho uma pesquisa dentro do programa, quando a gente fala em empreendedorismo. A Carol é natural da onde? Sou natural de Caxias do Sul. Caxias do Sul. Caxias do Sul, apesar de ter vivido minha vida inteira em Porto Alegre. Porto Alegre. Quem era a Carol no colégio, na infância? No colégio, na infância. Era uma menina muito agitada e estudiosa. Sempre fui daquelas que gostava de sentar na primeira fila, de entender, prestar bastante atenção, conversava muito, então às vezes eu levava um bilhetinho na agenda, uma chamada, assim, mas gostava muito de tirar notas boas e ficar bem atenta no colégio e curtia ali com os amigos o ambiente, né, da escola. Dentro desse estudo, eu sempre pego a questão do empreendedor, da liderança, né? E aí tu quer ver que justamente o teu perfil sobre a minha pesquisa encaixa tu estar nesse cargo hoje, nessa liderança no Instituto Caldeira. Porque nós estamos falando de empreendedorismo e nós estamos falando de tecnologia. Uhum. Isso é o Instituto Caldeira. Uhum. E tu sabe que nessa pesquisa, todos os entrevistados, os empreendedores, que eu chamo o empreendedor do mundo real, que não é linkado à tecnologia, ele é o cara agitado do fundão. O cara que puxava, que conversava, está no fundão. E aqui em Porto Alegre eu estou entrevistando muitas empresas de tecnologia, empresários de tecnologia. E eles eram os caras da frente, do estudo. Uhum. Era o cara que o esporte mudou eles, porque eles precisavam conversar mais com as pessoas, aprender a liderança, e foi o esporte que salvou a maioria deles. Uhum. Então, tu vê, tecnologia lá na frente. Uhum. O empreendedor raiz aqui, no do fundo, o cara agitado a milhão puxando. E a Carol, que está juntando os dois termos no Instituto Caldeira, sentava na frente, estudiosa e ao mesmo tempo conversava. Tu vê que o perfil da pesquisa, ele encaixa certinho. Eu acho que também por estar nessa posição de negócios, né, em toda a minha carreira e agora especialmente dentro do Caldeira, o trabalho lá é muito fazer conexões. Então, eu brinco às vezes que meu trabalho é literalmente conversar com pessoas o dia inteiro e, de alguma forma, conectar elas com o que está acontecendo lá dentro, com outros parceiros, um pouco do que tu faz também, né? Que a gente estava conversando antes. Então, é um perfil e, obviamente, uma habilidade a ser desenvolvida e praticada, né? Mas sempre tive muito esse olhar para curiosidade, conhecimento e performance, né? Eu me importava com tirar uma nota boa, em ter o reconhecimento daquele meu esforço. Então, acho que é um pouco do que eu trago hoje, assim, esse mix de perfil aí, né? De gostar de estar com pessoas, de conversar e conectar, mas olhar muito para, de fato, a performance,
o que está tendo de resultado aquele esforço, né? Seja qual ele for. Dentro desse contexto todo, o que tu pensava na tua infância lá? O que tu imaginava ser naquela infância? Eu tinha muita vontade de ser diplomata. Era até uma coisa... Minha avó é uma figura muito importante na minha vida, segue sendo hoje 91 anos, maravilhosa, super ativa, e a gente conversa muito. Mas ela tinha, não sei em que momento, ela falou que achava que algum dos netos dela seria embaixador em algum lugar. E aí eu peguei isso para mim, achava que era isso que eu queria, até por essa conexão, né, global e vontade de falar muitos idiomas e conectar com pessoas. Então eu tinha um pouco essa ideia de ser diplomata. Dentro dos estudos, então vamos lá, estudava em Caxias nessa... Estudava em Porto Alegre, eu morei em Caxias só até meus 3 anos. E aí veio para Porto Alegre, estudava em Porto Alegre. Estudava em Porto Alegre. Nesse tempo do colégio aí, qual foi a tua escolha depois para a questão do estudo? O que tu... Eu gostava muito no colégio de história, geografia, né? Eu brinco o lado das humanas ali. Aí eu fui fazer relações internacionais, também com esse foco de global, sempre estudei inglês, sempre adorei outras culturas, né? Então escolhi a faculdade de Relações Internacionais pensando em ir para uma carreira internacional de fato, mais ligada a uma parte mais geopolítica, né? Pensando de fato nessa carreira potencialmente como uma diplomata. E aí acabei entrando na faculdade ESPM, que é totalmente voltada para mercado, que deu uma guinada, assim, né? Acabei indo muito mais para o mundo do empreendedorismo, dos negócios, de fato, do que o que eu imaginava, talvez, algo mais ligado a governo, a relações, né, globais e bilaterais entre governos. Eu acabo desempenhando isso hoje, tenho um histórico aí de relações, principalmente com os Estados Unidos, mas dentro do mundo de negócios. O que foi para ti, então, você formou? E aí, como foi o teu começo nessa questão? Foi meu primeiro emprego, que mudou tudo, inclusive tem total ligação com a cadeira que eu estou hoje, pela conexão que eu tinha através dessa oportunidade, que foi na Anshan. Então, não sei se já conheceu outras pessoas que passaram por Anshan, mas acaba sendo até uma grande escola, assim, na época tinha um programa de trainee, quando eu entrei já não era esse o foco, mas tinha uma cultura muito forte de formar jovens executivos, imagina, com 19, 20 anos, que sentariam na frente de outros grandes executivos, CEOs, diretores, empresários, empresárias. Isso era na universidade? Eu comecei na universidade ainda, estagiando na Anshan, o que fazendo é Anshan para pessoa como eu que não sabe? Anshan é Câmara Americana de Comércio. Tem no Brasil inteiro. E aí tem as unidades regionais que atuam nas cidades. E é um clube de empresas. O americano tem muito isso, né? O associativismo, juntar as pessoas, juntar as organizações. E aí a Anshan já existia no Brasil há muito tempo. Eu fazia parte da regional de Porto Alegre e era um clube de empresas, de organizações aqui de Porto Alegre, região, que se reuniam para debater gestão de pessoas, vendas, marketing. Algumas delas tinham, sim, intenção de fazer negócios com os Estados Unidos de alguma forma, né? Mas ali eu comecei já nesse lugar do associativismo, né? Da colaboração, de conectar pessoas. E meu papel lá era fazer relacionamento e gerar valor para essas pessoas. Porque eu tinha 19, 20 anos e tinha que sentar, às vezes, na frente, né? Da diretora de uma grande empresa. Então, foi uma grande escola, né? Uma organização também que focava muito em treinamento, em preparar, obviamente, esses jovens e que dava muita oportunidade de um crescimento rápido. Então, esse foi meu primeiro estágio e eu acabei ficando lá 4 anos. E aí fiquei, né, ajudei a construir lá uma área de relacionamento, já liderei meu primeiro time naquela oportunidade. E o gestor da regional, o gerente regional da Anshan, quando eu era coordenadora de um dos times, é o Pedro Valério, que hoje é o CEO do Instituto Caldeira, que quando assumiu aqui o projeto, me ligou e falou do projeto, enfim, fez toda a conexão, né? Então, tem tudo a ver, tanto aquele aprendizado que eu tive de ver que eu queria trabalhar no mundo dos negócios e não no que eu imaginava que pudesse ser, talvez, né, algo mais governamental e geopolítico, e as conexões todas, né, e toda essa escola que eu tive 12 anos atrás, 15 anos atrás, tem todo o impacto hoje na minha carreira. Tu vê que é uma coisa que a gente sempre conversa. O próprio Raizcast, ele iniciou com essa intenção, e tu fala que o americano ele tem isso, nós brasileiros não temos isso. Essa conexão, esse network, e muitas pessoas elas têm um contato que poderia mudar muito o negócio dela, poderia fazer muita diferença, poderia ter um crescimento, e as pessoas não desenvolvem isso, né? E através da câmera e tem um detalhe, tu soube aproveitar a oportunidade, conheceu as pessoas, começou a conectar, já estava, né? Já vinha o teu dom aquele de fazer isso,
E eu digo que hoje, quem sabe fazer isso está na frente de qualquer um, porque é o momento de tu aproveitar os minutos da conversa, desenvolver, ir para ação, conectar com as pessoas. E o RaizCast, ele faz isso. Tanto é que, como eu falei para ti ali, até fevereiro nós já vamos fazer, agora, fevereiro, o primeiro encontro de todos os empresários que tiveram aqui. Um momento, uma terça-feira, final do dia, com um vinho. Agora a Cainelli também vai fornecer um vinho especial para essa conversa. Para, né, descontrair, mas ao mesmo tempo conectar. Esse é o grande segredo. Tu vê que para ti hoje, na tua carreira, posso dizer assim que o grande segredo é a conexão? É o que fez? Sem dúvida nenhuma. São as relações, né, interpessoais e profissionais que a gente acaba carregando. E principalmente essa tentativa de como conectar os pontos, né? Porque às vezes também conhecer muita gente sem um propósito, tomar cafezinho sem um propósito, não vai gerar grandes frutos, né? Então, sempre, né, desde desse início de carreira, a ideia é como é que eu conecto os pontos e se eu estou conversando com alguém, eu preciso gerar algum valor naquela conversa também, né? Não adianta nada. Na época era cartão de visita ainda, né? Físico. Tinha lá um book enorme, pilhas e pilhas de cartões de visita de pessoas que tu conheceu, mas se tu não tem um propósito para aquelas conexões e como é que tu junta esses pontos também não faz muito sentido, né? Então, esse exercício de lá para cá, depois da Ancham, eu acabei tentando testar essa vontade, essa vocação que eu achava que eu queria, né? Voltada mais para relações geopolíticas e fui trabalhar em Washington, D.C., nos Estados Unidos, nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. E aí muito mais de um lado de aproximação de governo, muito mais aquela questão do advocacy, que lá também é muito comum, né? Para as empresas americanas que têm interesses no Brasil. Fiquei um ano lá e foi através dessas conexões que eu fiz que eu consegui essa oportunidade lá. E aí, quando eu voltei, eu tinha certeza que foi incrível a experiência, mudou minha vida, né? Morar na capital dos Estados Unidos também foi sensacional. Fiz amigos para a vida inteira, mudou o patamar das conversas também, mas eu vi que eu queria um ritmo mais acelerado e dentro do qual essas conexões podiam gerar, de fato, resultados imediatos, né? E não necessariamente trabalhar em políticas públicas que... né? É muito lento, né? É devagar. O impacto do meu trabalho e das relações que eu construí demorariam anos, né? Tem pautas que eu estava trabalhando lá em 2016, lá, que ainda estão ativas hoje, que não mudou nada, né? E o que eu quis voltar foi, de fato, fazer conexões que gerassem esses resultados imediatos, né? Como tu estava exemplificando ali, que tu está fazendo já também através dessas conexões aqui no RaizCast. Eu vou fazer uma pergunta, aproveitando essa tua experiência, tu falou. O que tu vê hoje a grande diferença em relações públicas, vamos dizer assim, públicas, né? E as relações privadas de negócio. Qual é a grande diferença para ti com essa experiência que tu tem? As velocidades são outras, né? Dentro da experiência que eu tive lá, o tempo de decisão para qualquer fator acaba sendo mais longo pela burocracia e, obviamente, a governança que precisa existir, né? E hoje também um desafio que a gente trabalha muito dentro do próprio Caldeira, da gestão do Caldeira, mas que a gente vê com as startups, com as empresas de grande crescimento, é como é que se constrói uma governança, porque é trabalho muito sério e tem que estar com bases muito sólidas, né, e muita clareza da governança, dos processos, do porquê as decisões são tomadas, sem engessar as organizações que estão crescendo para que elas continuem crescendo, para que elas continuem tendo certas autonomias na tomada de decisão, né, as lideranças especialmente. Então, é um grande desafio hoje e o que a gente vê também é cada vez mais o poder público ciente, nunca foi segredo também que existia essa diferença, né, mas com vontade de se conectar com iniciativas que tragam mais celeridade, que tragam uma cultura mais aberta, mais inovadora, para as máquinas públicas, né, para os órgãos públicos. Então, dentro do próprio Caldeira, a gente tem tido a oportunidade de interagir com o Tribunal de Justiça, com o Detran, com as prefeituras, com o próprio governo do Estado, trabalhando em projetos e aproximando eles, né? O Caldeira foi constituído, antecipando talvez um pouquinho, mas acho que cabe aqui, com esse olhar de conectar todas as hélices do ecossistema. Então, a iniciativa privada, a academia, a sociedade civil e o poder público. Porque não adianta também a iniciativa privada ficar na sua bolha, trabalhando ali para o seu próprio negócio apenas, sem ter esse olhar, né, de alguma forma, de conectar e transbordar isso e toda essa abundância de conhecimento, de recursos que existe para o seu próprio negócio. Se o seu próprio negócio crescer e o entorno também crescer, é melhor para todo mundo, né? Todo mundo está nadando ali no mesmo mar.
Então, a gente olha muito para como conectar e trazer o poder público para dentro e a gente vê culturalmente essa vontade, de fato, né, dos gestores e gestoras que estão à frente de entidades e organizações públicas de mudarem cada vez mais esse cenário, né? Eu acho que está acontecendo, inclusive, a próxima entrevista que nós vamos ter, que o pessoal vai assistir, ela é com o deputado Rodrigo Lorenzoni. Sim. Que ele já vem uma questão familiar há anos também do negócio, como empreendedor, e me chamou a atenção um dia que ele fez uma conversa justamente nessa conexão, que precisa ter esse link, porque todas as decisões do nosso país são decisões políticas, não tem como. E nós temos que entender, e o político tem que entender, que quem toca o país e quem dá a riqueza ao país é o empreendedorismo, né? Então, é uma coisa interligada à outra. E o que tu fala aqui vem bem nessa próxima entrevista, onde eu questiono ele sobre vários fatores sobre isso e pensamento. Porque muitas vezes as pessoas vão interligar, mas é um programa de empreendedor. Sim, é de empreendedor. No caso dele, ele é empreendedor, é da família que já vem empreendedorismo, mas também eu quero ouvir um pouco qual o olhar político, que é o que tu está falando, essa interligação que o Instituto Caldeira faz. Outra coisa que eu sinto um grande problema é as universidades se comunicarem com os empreendedores se comunicar com a universidade. Santa Maria, nós temos um grande problema, porque nós temos um polo de várias universidades que se conversassem mais, rodaria muito melhor, porque muitos problemas que o empresário tem, a universidade pode ter a solução rápida. Eu acredito que no Instituto Caldeira tu veja isso, né? Essa solução que muitas empresas precisam. Eu acredito que a área de tecnologia, que hoje todo mundo tem que ir para a área de tecnologia, ali tu tem um do lado do outro uma dúvida, tu bate na porta do vizinho e já tem uma tecnologia que tu pode agregar ao teu produto, teu serviço. Sim. Isso. De fato, aproximar a universidade também do mercado, né? Dentro do próprio poder público, apesar de a gente estar falando de empreendedorismo aqui, tem empreendedores que estão fazendo mudanças importantes e trazendo pautas importantes dentro do poder público, né? Então, tem esse lugar do intraempreendedorismo, né? Além do empreendedor que, de fato, né, criou ali sua empresa, e a gente vê isso acontecendo. E na universidade, da mesma forma, a gente vê cada vez mais a necessidade e a vontade da universidade de estar mais conectada com o mercado sabendo a importância, né, de beber da fonte da universidade. O Rio Grande do Sul tem esse potencial, a gente tem, é reconhecido nacionalmente como um celeiro de talentos, né? Temos universidades reconhecidas nacionalmente entre as melhores do país. Então, como é que a gente aproveita toda essa capacidade que a gente tem e conecta melhor o que está acontecendo aqui e olhando para fora também, né? Não só assim com esse olhar, o próprio Caldeira nasceu no Rio Grande do Sul com o propósito de conectar mais o Rio Grande do Sul, mas com visão nacional e global, de conectar o que há de melhor aqui com o Brasil, trazer o que tem de melhor do Brasil de alguma forma para cá e a nível global também, né? Hoje a gente tem uma rede de parcerias nacional e global para justamente fazer essas conexões acontecerem. Mas a universidade, com certeza, é um pilar fundamental de aproximação e de sustento do ecossistema, né? E é linkado à tecnologia, de onde vêm os novos talentos, né? E nós precisamos disso. Eu vou aproveitar, então, te entregar um presente, que é uma espumante da Domus Meia, que é a vinícola que está lá no Recanto do Maestro, que eu estava conversando. Eu sou muito fã do Recanto do Maestro, o crescimento que está lá, o desenvolvimento. Parece que a gente entra em outra região que não é a região lá em Santa Maria, sabe? O que eles estão avançando, o quanto está indo absurdo. Então, Domus Meia, um presente para ti. Ela é uma vinícola que é do professor Wesley, e ele é da Capo Lavoro, que é nosso parceiro aqui no programa. E a Capo Lavoro, para quem está nos ouvindo e assistindo, eu posso te confessar que há pouco tempo atrás eu ainda não sabia o que era o meu core business. Meu problema é de ter 5 empresas, de ter outros negócios, e tu fica tão atirando para tudo que é lado, querendo criar e gestão de empresas, que eu não entendia o que era realmente core business. E a Capo Lavoro foi um curso que eu fiz conhecendo o professor Wesley. Com o tempo ele me disse, não, tu vai ter que fazer esse meu curso é para ti, para definir. E realmente, quando a gente começa a entender, esse é o core business, e sabe que é uma coisa muito simples, é entender que se eu tenho 2 eventos, 2 situações, mas a do meu core business é essa, eu tenho que cancelar esse, eu tenho que focar nessa. E são coisas que a gente que está agitado a mil, parece que é tão boba que tu não interpreta, mas é uma diferença tão grande de tu focar no teu negócio. Com certeza. E esse curso foi sensacional, então super indico para vocês. O curso da Capo Lavoro, vocês
procurem aí, porque é sensacional mesmo. O foco é também o que a gente deixa de fazer, né? Os nãos que a gente diz, porque oportunidade acaba, felizmente, a gente está num mundo muito conectado e abundante. Eu vi uma vez uma palestra, tive a sorte de estar num evento, quando estava morando fora, no MIT, do Warren Buffett. E aí ele, muito orgulhoso, abriu a caderneta dele assim, falou, isso aqui hoje, né, dentro de toda a minha história, é o que mais me orgulho. A minha agenda, quem controla sou eu, e os nãos, eu é que digo para focar e usar meu tempo, né? Ele trouxe muito claro o lado de tempo com a família, tempo de qualidade para a vida pessoal dele também, mas de fato ele que diz o que ele vai fazer ou não, e principalmente os nãos que ele vai dar nessa jornada para fazer bem feito o que precisa ser bem feito, né? Tu sabe que eu coloquei uma postagem, eu acho que foi ontem que eu coloquei uma postagem, que eu disse que o não é uma frase. Que nós temos que aprender a não se justificar. Sim. No momento que tu der um não, é a frase que tu está colocando aquilo ali. E uma coisa que a gente tem que aprender que o tempo é a coisa mais valiosa que existe hoje. E eu dou um exemplo simples. A questão, por exemplo, tu tem 500 contatos. A tua função é fazer contato. Quantas pessoas chegam lá com coisas que talvez não vai fazer o sentido? Então, tu tem que dizer muito não, tu tem que interpretar muito. E eu digo que o Raiz Cast, ele fez para mim uma transformação em negócio muito mais fácil, porque eu consigo ter 1 hora de conversa com uma pessoa para ela entender objetivos e talvez ver conexões que possam fazer sentido. E não só aqui, mas de todos que passam, sabe? E é só objetivar. Então, é tão importante a gente entender que não é uma frase que a gente precisa passar para as pessoas e não precisa se justificar. Está tudo certo, porque, né? Cada um tem as suas prioridades. Mas eu queria saber, Carol, de ti agora, qual foi o teu maior desafio jovem, ter que conversar com pessoas, como tu mesmo disse, CEOs, porque não é a mesma conversa. E isso eu posso dizer, muitas pessoas, e tem que tirar da mentalidade, conversa com... Sabe a mentalidade que a maioria tem? Conversar com um rico, porque não é rico, é cultura. Se aquela pessoa chegou lá, porque ela tem uma inteligência fora do normal, ela adquiriu uma bagagem absurda. E a gente sabe que a gente novo, né? Tanto que eu olho hoje, eu queria ter a experiência que eu tenho agora naquela... Qual foi o teu maior desafio de pegar grandes cases nesse meio aí, tu nova, e poder sincronizar e conversar com essas pessoas? Lá atrás, quando... Como eu falei, esse foi meu primeiro desafio de carreira, né? Foi ter muito repertório para tornar aquelas conversas interessantes de alguma forma, né? Então, a gente tinha um trabalho muito legal lá atrás, da própria organização, de treinamento, de leitura, de informação, né? Para que a gente estivesse preparado. Claro, tinha o respaldo de uma organização que dentro do meio empresarial era reconhecida, né? E era reconhecida, inclusive, por ter jovens talentos que desempenhavam esse papel. Mas é algo que até hoje, de alguma forma, ainda é um desafio sempre, né? Porque cada pessoa é um universo, né? Não é só o seu crachá também. Então, tem muita questão dos interesses pessoais, as conexões que a gente acaba conseguindo fazer nesse tipo de conversa. Então, conhecer muito bem o interlocutor com quem a gente está conversando, né? E entender, de novo, o propósito dessa conversa. É que nem tu bem colocou, o tempo é muito valioso, né? Então... cafezinho por cafezinho, né? Eu quero te apresentar uma ideia, eu quero te apresentar um negócio, tá, mas o que tem nisso para mim? Acho que isso também é muito diferente da cultura americana, daqui. Lá eles não têm vergonha, não é feio perguntar eu quero marcar uma reunião contigo, Rodrigo. Tá, mas mas por quê? What's in it for me? Né? O que tem nessa conversa de bom para mim? Que frutos vai me gerar? E não é feio perguntar, porque daí poupa o tempo das duas pessoas. Exato. E tá tudo certo, se não fizer sentido agora, de repente vai fazer sentido em outro momento, ou talvez nunca faça sentido e bola para frente. Tem tantas outras conexões e portas para explorar, né? Então, acho que no mundo dos negócios, assim, lá tem muito essa escola as conversas têm que ser produtivas e objetivas, né? E aí eu tento sempre trazer isso desde o início também da carreira e hoje em dia para qualquer conversa que eu vou ter, qualquer reunião. Hoje, né, meu papel é desenvolver negócios e fazer gestão desses membros dessa comunidade, que hoje no Caldeira ali a gente são 500 organizações que são membros do Instituto Caldeira. E como é que a gente faz essas conexões serem valiosas, né? E gera valor. E para algumas pessoas não vai fazer sentido, organizações não vai fazer sentido, mas para quem fizer sentido estar lá, tem que ter algo de geração de valor para eles, né? E para todo mundo. As pessoas devem entender mesmo
quem é o mais simples, o pequeno empresário, que ele tem que ter o foco dele, que as coisas têm que fazer sentido e ele não perder tempo, porque muitas vezes essa perca de tempo é o que faz ele ter problema no negócio dele, e as pessoas não se ligam nisso. E quando tu tem uma agenda muito completa, tu tem que realmente entender se faz sentido ou não faz sentido aquela situação. Eu vou começar um bate-volta contigo aqui, com a primeira pergunta para nós ir dentro, porque eu acho que temos que extrair o que tem de melhor através do Caldeira e para as pessoas entenderem. Então, a primeira pergunta, essas perguntas nem eu sei, tá? Essas perguntas é feita pela Nicole e ela tem extraído as perguntas que eu me surpreendo. Agora, na entrevista anterior com o Cainelli, ela sabia, até na entrevista, na pergunta ali, que ele era a 5ª geração da família da vinícola. Estava lá extraído e tinha alguns assuntos que ele disse, poxa, tem isso aí? Tem, tá ali. Vamos ver, ela me surpreende até eu também aqui. Você tem uma experiência diversificada em mercados como inovação, entretenimento e eventos. Como essas áreas se conectam e influenciam a tua atuação atual ali no Caldeira? Hoje, uma das principais formas de entregar valor no ecossistema de inovação, qualquer um, né? Não só o Caldeira, tem um escritor chamado Brad Feld, que tem um livro que fala sobre construção de comunidades empreendedoras e como construir essas comunidades. E um dos pilares que ele traz é eventos. É recorrência de eventos, porque o evento é uma oportunidade das pessoas se encontrarem e se conectarem. E se as pessoas não estão conectadas em qualquer ecossistema, elas não existe esse ecossistema, né? Ele está disperso, ele está desconectado e ele não está colaborando. Então, eu sempre trabalhei nesse mercado de alguma forma de eventos. Teve um momento que eu trabalhei um pouco mais com eventos culturais, mas os eventos, né, e essa questão do presencial também, como um grande ponto de conexão. E aí, falando de ecossistema de inovação, os eventos são uma grande estratégia, né? Hoje, lá no Caldeira, a gente ocupa uma área de 22 mil metros quadrados, como tu falou, tu foi no prédio, tu entendeu ali que tem empresas que convivem lá dentro, que tem operação. Hoje são 120 empresas que estão ocupando os 22 mil metros quadrados. A partir desse ano, já de 2025, a gente está expandindo ainda mais para outros prédios, mas mesmo assim a gente fala que tudo isso é o hardware, né? O prédio. Poderia ser qualquer prédio, podia estar, talvez aqui na Carlos Gomes, tá, em Santa Maria, está em qualquer lugar. O que faz a diferença no ecossistema empreendedor é o software, que é como a gente recheia esse prédio e essas atividades. O e que aí a gente entrega, tem, né? O que a gente entrega. E aí a gente vai ter desde programas de aceleração de startups, atividades de conteúdo e capacitação sobre tecnologia, tendências, sobre casos de uso, programas de inovação aberta que conectam empresas e seus desafios para achar soluções de tecnologia e startups que possam solucionar. Mas, no final do dia, como a gente também operacionaliza esses programas e atividades é através de eventos. Então, a gente faz muito evento. São hoje, esse ano de 2024, aí a gente estava contabilizando nos fechamentos, foram em torno de 590 eventos para entregar mais de um por essa dia. agenda. É mais de um por dia. Contando feriados. É mais de um por dia. Então, para entregar essa geração de valor, uma das ferramentas que eu acredito muito em toda a minha carreira e que a gente aposta muito dentro do próprio Instituto são os próprios eventos, né? Deixa eu ver a segunda pergunta, vamos ver o que vai nos surpreender. Quais foram os maiores aprendizados que você trouxe nos 12 anos de atuação no Brasil e nos Estados Unidos para a sua gestão de comunidades no Instituto Caldeira? De novo, as conexões, né? E como ligar os pontos, né? Precisa de investir bastante em ter esse repertório para conversar com pessoas do agro, do varejo, de indústria, da academia, né? E como fazer essa conexão de pontos e entender como que esses atores, né, podem interagir de alguma forma. Então, em todo esse tempo, eu diria que é, de fato, as conexões e a parte, né, a vivência nos Estados Unidos e trabalhar com relações bilaterais é também trazer esses aprendizados da cultura de fazer negócios de lá, de alguma forma, e esse olhar global, né? A gente não... Qualquer negócio, assim, acho que também a gente fala muito no Caldeira e com outros parceiros aí de ecossistema. As startups gaúchas, e especialmente startups brasileiras, muitas vezes não têm esse olhar global. Porque tem um mercado gigantesco no Brasil, é óbvio. Porém, tem tanto mundo para ser explorado, tem tantas oportunidades a nível global. Então, esse mindset de conexões globais, de conectar o que a gente está fazendo aqui
com outros países, outros ecossistemas, é uma obstinação assim que eu sempre tive e carrego muito, e hoje faço muito isso dentro do Caldeira, né? Que é temos parcerias em Portugal, em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, termos de cooperação assinados com parceiros nesses lugares que a gente consegue interagir, seja troca de conhecimento, eventos em conjunto, geração de conteúdo, trazer startups de lá que possam solucionar desafios daqui, oportunizar que as startups daqui abram o mercado lá, né? E a gente fazendo essa articulação. Legal. A terceira, como membro da comunidade global Shapers, do Fórum Econômico Mundial, quais lições ou práticas internacionais você acredita que podem ser aplicadas para fortalecer o ecossistema e inovação aqui no Brasil? Bom, o Global Shapers é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, da qual eu fui parte, então hoje eu sou alumni dessa rede, que são jovens lideranças pelo mundo que têm um olhar para impacto positivo. Então, acho que o mais bacana no Global Shapers sempre foi a questão do propósito. Tinham empreendedores, empreendedoras, tinham pessoas que têm carreira executiva, mas todo mundo olhando para alguma forma causar um impacto positivo no mundo de alguma forma e de forma colaborativa. Então, a gente trabalhava muito com projetos para melhorar o ecossistema de Porto Alegre de alguma forma, com impacto social positivo. E essa rede global, de novo, fazendo toda a diferença, né? A gente vendo isso acontecendo em mais de 200 ou 300 cidades no mundo afora e trocando com essas redes, é algo que eu carrego muito, né? Conecta com essa fala anterior, inclusive, né? De visão global, de fato, dessa abundância que existe para a gente se conectar internacionalmente e gerar projetos aí de impacto, né? E o Fórum Econômico Mundial acaba fazendo isso muito bem aí, através dessa rede. Uma pergunta linkando essa questão global, as pessoas vão dizer assim, inclusive até deu exemplo, e tu dá exemplo bastante, a experiência nos Estados Unidos, que muitas pessoas falam, mas o americano só pensa em dinheiro, o americano é mercenário, não existe. Mas aí vem uma questão que depende da tua pessoa absorver o que é bom, né? Extrai o que é bom, retira o que é ruim e mantém, porque muitas vezes todos os cursos que tu vai fazer não vão fazer sentido para ti. Tu vai ter que saber colher. Tu pensa dessa mesma forma, porque as pessoas não estão falando, Estados Unidos é mercenário, mas isso não quer dizer que vai trazer para o Brasil. Como é que tu pensa dessa forma? Não, 100% de acordo. Inclusive, talvez eu faça algumas referências aqui nessa experiência e essas conexões globais, mas eu não troco, eu voltei para o Brasil porque eu quis e eu não quero nunca mais morar fora do Brasil. O Brasil é o melhor, para mim, melhor país do mundo. Eu não troco as nossas pessoas, a nossa cultura, o jeito de se relacionar do brasileiro é único, é diferente, né? E eu não troco isso de maneira alguma, né? Tem alguns pontos que dá para pegar do que a gente vê mundo afora, como é que a gente traz, a gente sempre também fala, né? Quando a gente fala do ecossistema gaúcho, ecossistema de Porto Alegre, a gente bebe em fontes também, entende? Poxa, como é que teve revitalizações urbanas mundo afora e se tornaram centros de tecnologia e inovação a partir de conexões como é o projeto do Caldeira. Mas a gente nunca vai ser, e não queremos ser Tel Aviv, não queremos ser o Vale do Silício, não queremos ser Lisboa. Como é que a gente entende o que há de melhor lá, aplica aqui com a nossa essência, né? Com o que o gaúcho sabe fazer, que é, por um lado, às vezes, uma barreira do bairrismo, mas, ao mesmo tempo, esse olhar para o nosso próprio ecossistema, essa vontade, o orgulho de ser gaúcho e o orgulho dos negócios gaúchos. Como é que a gente alavanca essa característica sem deixar de olhar para o todo, né? Então, com certeza, a gente tem que sempre pegar o que tem de bom e melhor nessas referências com a nossa essência, com o que faz sentido para a gente. E, de novo, para mim, o melhor lugar para se estar é o Brasil, o melhor povo é o brasileiro. Como diz o próprio programa, não manter as nossas essências raiz, mas com certeza trazer o que é bom, porque todo mundo precisa evoluir. Então, essa mente que eu sempre falo para as pessoas, essa mentalidade que as pessoas elas têm que perder. Mas aquilo porque é essa mentalidade que não faz evoluir. É essa mentalidade de não querer aprender e não querer evoluir que 90% das empresas, de cada... Não, 90 não, 70, porque de cada 10, 7 fecha no primeiro ano. E esse é um grande problema que eu digo. É a nossa mentalidade que nos derruba nos negócios. É não querer aprender, é não querer evoluir. Mas eu acredito muito nessa questão que o Instituto Caldeira ele vai se tornar, pelo que eu conheci e pelo que você fala, muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza disso, tenho certeza. O Instituto Caldeira tem o propósito de impulsionar transformações por meio da inovação.
Na sua visão, quais são os desafios mais significativos para fomentar o ecossistema da inovação do Rio Grande do Sul? Bom, são inúmeros e a gente, enquanto Instituto Caldeira, não vai conseguir, e nem é o objetivo resolvê-los, né? Nosso objetivo é contribuir de alguma forma. E a nossa atuação é de conectar mais esses diferentes players, né? Como tu bem colocou, existe um desafio enorme da distância que existe entre a iniciativa privada, o poder público, a academia e aí a sociedade no geral, né? Então, dentro de vários desafios que vai desde formatação de políticas públicas que fomentem a inovação e tecnologia, né? Dentro da academia, gerar mentalidades empreendedoras, mas isso nem me compete, não me cabe, não é minha área de atuação, mas a gente sabe que são desafios, né? Dentro do que a gente olha hoje, é muito mais de fazer, de fato, essas conexões, essas pontas, de alguma forma, se conectarem. Então, tem um lado muito de provocação e de trabalhar a cultura de inovação como um todo, seja essa abertura de mindset que tu trouxe, seja para organizações tradicionais, que ainda, né, se fala há muitos anos, né, de transformação digital, mas muitas organizações ainda não passaram por essa transformação de forma completa, e como é que a gente ajuda na prática essas organizações. E para quem já está fazendo isso há mais tempo, né, como é que a gente acelera esse processo e como é que a gente abre mais portas ainda do que já estão abertas e ajuda, de alguma forma, na governança desse processo, né? Então, de novo, são muitos, e daí é aquela questão do foco, né? A gente não vai conseguir atuar em todas as frentes e aí como é que a gente atua dentro do nosso propósito, de fato, que é sobre cultura e conexões no final do dia, né? É um grande desafio, em resumo. Com certeza. Não é fácil. Não. Com 42 grandes empresas fundadoras, como o Instituto Caldeira promove a colaboração entre corporações tradicionais e startups? É através desse software que eu estava comentando um pouquinho antes, né? Então, a gente tem o hardware, que é o prédio, que tangibiliza um pouco do que a gente faz, né? Quando as pessoas entram lá, elas... entendi. Agora parece que faz sentido. Estou vendo aqui as marcas, estou vendo o espaço de trabalho das startups, estou vendo o espaço de eventos, estou vendo gente pra caramba circulando. Mas o que faz essa conexão é o tal do software, que nada mais é do que o nosso portfólio de atividades e produtos e serviços. Nós temos hoje, como eu falei, 500 membros, são startups, pequenas e médias empresas, seja de tecnologia ou tradicionais, grandes empresas, a maioria delas de matriz tradicional, né? O poder público, a academia. A gente busca entender essa comunidade, quem são, quais são os desafios em diferentes etapas dessa jornada, né, de cultura de inovação e maturidade de processo de inovação, e a gente cria um portfólio. Então, por exemplo, a gente tem um programa de inovação aberta que se chama Conecta Caldeira, em que a gente mapeia os desafios de algumas corporações, e aí dentro desse processo, um dos desafios é definir o desafio, né? Porque é isso, tem tanta coisa que eu quero resolver, às vezes, dentro da minha empresa, como é que eu priorizo e entendo o que é factível trabalhar. Então, a gente trabalha ali com workshops, com método para definição de quais são os desafios. A partir do momento que eles estão muito claros e definidos, a gente busca no mercado startups gaúchas, brasileiras e globais que possam, de alguma forma, conectar e solucionar esses desafios, né? E daí a gente tem toda uma jornada que a gente guia, faz demo days, né? Que são os dias de apresentação dessas startups para as corporações. Então, hoje, esse é um dos nossos principais programas. Além disso, a gente tem um time que trabalha diretamente conectado com esses membros, identificando em tempo real quais são esses desafios e essas potenciais conexões, né? Então, o trabalho desse time é muito, de fato, quase um concierge das conexões ali para entender, bom, bati esse papo com o Rodrigo, que nem aquele dia lá no Caldeira, né? A gente estava conversando com o Alexandre, o que faz sentido para o Alexandre, para quem que eu posso apresentar ele, e aí o time do Caldeira fomenta também essas conexões, né? Mas hoje, falando desse software, desse portfólio, além dos quase 600 eventos que eu comentei, são aí em torno de 8 programas, sejam eles programas de inovação aberta ou programas de aceleração de startups que a gente roda aí ao longo do ano no Caldeira. A pessoa está se perguntando assim, que legal, lá no Instituto Caldeira tem as grandes empresas importantes aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem startups novas com tecnologia rodando. Como eu faço para colocar minha empresa? Me interessa. Como é que eu faço para colocar minha empresa? Isso é legal porque como o Caldeira surgiu há 3 anos e meio atrás, inaugurando um prédio, e temos um prédio que é algo muito significativo, né? Ele é uma área também, o Caldeira tem esse pilar de distrito de inovação e ressignificação urbana. A gente está numa área que até 5 anos atrás estava abandonada, não tinha ninguém ocupando aquele espaço,
E o Caldeira começou a fazer, né, uma revitalização e ocupar. Hoje são aí em torno de... Ano passado foram 300 mil pessoas que passaram pelo Caldeira durante o ano. Então, tem uma associação muito ao prédio, às vezes, quando o pessoal pensa, não vou conseguir, eu já tenho um escritório ou trabalho híbrido, não faz sentido estar no Caldeira. Mas, na verdade, hoje, desses 500 membros, 120 são residentes, né, que a gente diz que tem espaço físico dentro do Caldeira. Mas todo o restante, ou seja, a grande maioria, não está no prédio e participa da comunidade, através de uma associação. De novo, né, esse conceito do associativismo. Qualquer organização hoje que queira, de alguma forma, se conectar com inovação e tecnologia, e esse é o critério de poder estar no Caldeira ou não, né? Querer se conectar, seja para adquirir conhecimento, seja para achar soluções de tecnologia, pode vir participar do Caldeira enquanto um membro. Então, é uma comunidade de membros, é uma adesão, um termo de adesão que qualquer é através de CNPJs hoje, né? Então, uma pessoa física não pode hoje, no modelo que a gente tem, se vincular diretamente ao Caldeira. Tem que ser através do seu CNPJ e aí pode fazer parte da associação e acessar todas as atividades que a gente faz lá dentro. Antes de eu fazer a pergunta agora, para a pessoa entender claramente quais... Para mim ficou mais ou menos claro assim, existem dois tipos, a empresa que está lá dentro, né, que ela pode ter um escritório, que ela pode ter um time trabalhando, linkado à tecnologia, aproveitar todo esse ecossistema que está lá. Ou dois, a empresa que ela faz parte do ecossistema, mas não tem a instalação, mas ela pode usar mesa, sala de reunião, dessa maneira, é um WhatsApp real, vamos dizer assim, ela está num grupo que as pessoas estão lá, ela pode ir visitar, ela pode usar uma sala de reunião. São esses dois tipos, Isso. né? E principalmente nesse segundo modelo, ela pode acessar o portfólio e os outros membros, né? Então, a gente vai ter, teve em dezembro agora, por exemplo, um dia focado em inteligência artificial. Das 9 da manhã às 19 horas, 20 conteúdos diferentes sobre a aplicação real de inteligência artificial. Os membros do Caldeira são os participantes, podem acessar esses conteúdos. A gente tem conteúdo sobre cultura de inovação, como é que os RHs estão lidando com a cultura dentro das organizações, como é que grandes empresas estão adaptando seus negócios olhando para horizontes de inovação, né? Então, a gente tem esses conteúdos e, principalmente, o objetivo dos membros é acessar, participar, trocar e, obviamente, conhecer os outros membros, né? Não só no físico, a gente tem um aplicativo que tem lá todo mundo que é membro do Caldeira e as pessoas podem se conectar diretamente para ver as sinergias que elas podem ter. Muito legal. E com isso de conectar, eu vou dar um exemplo aqui de um grande parceiro nosso, a Desinservice. Nós vamos ter que conectar a Desinservice lá no Caldeira para não ter mais barata, não ter mosca, não acontecer esse risco. Então, gente, a Desinservice é uma das empresas que mais está crescendo hoje no estado do Rio Grande do Sul. Ela entrou em Porto Alegre, está com um crescimento forte e ela é especialista nisso, em atendimento. Ela, inclusive, a vinícola Domus Meia, grandes corporações, ela atende hoje. E eu nem sabia, tu sabia que existe ainda muita questão de fossa? E existe muita fossa. Eu achei que, né, parece que é brincadeira, a gente não está acostumado à questão de esgoto sanitário, né? Mas existem muitas fossas em empresa ainda. Sim. Que não são ligadas a esgoto. Então, a Desinservice, qualquer serviço que for fazer, e detetização também está com ela. E fica a dica para o Caldeira que, ó, se tiver que contratar, Desinservice. Temos bastante área lá que precisa estar sempre impecável para receber, já depois, né, eu vou passar membros, para o Jefferson, vou dizer, Jefferson, ó, o Raiz Cash, ele traz conexão. Boa. Vamos se apresentar lá ao Caldeira para fazer a limpeza. Nunca mais vai aparecer barata, nem... Não pode. Até porque é um prédio, é mais perto também, né? É um prédio antigo, já é um prédio... Mas a reforma que fizeram lá ficou muito lindo. Eu me apaixonei. Eu gosto da tecnologia, eu entro, eu vejo aquele... Ele ficou sensacional. É um prédio muito especial, né? Ele tem mais de 100 anos de idade, e aí falando de empreendedorismo, né? A história se chama Instituto Caldeira, em homenagem ao que aconteceu lá há 100 anos atrás, que foi a indústria do seu AJ Renner, na época, começando a indústria, na época, uma indústria têxtil da Renner, que é, né, tudo isso que a gente sabe que é hoje, case de empreendedorismo fantástico, que não chegava energia elétrica naquela região da cidade, e aí ele importou caldeiras da Europa para gerar energia, né, à base de carvão, na época, para sua indústria ali. Então, hoje, e tem uma a gente sala tem de as reunião cadeiras com a ainda. caldeira lá dentro, né? As caldeiras estão lá, e é em homenagem às caldeiras que há 100 anos atrás geravam energia para aquele prédio, para aquela região, que a gente tem hoje o Instituto Caldeira, 100 anos depois, tentando gerar, de alguma forma, essa energia
para o ecossistema, né, de inovação, para os empreendedores e empreendedoras aqui de Rio Grande do Sul e Brasil. É muito legal mesmo. E olha só, a outra pergunta é assim, a localização do antigo complexo industrial AJ Renner é emblemática, como essa conexão com o passado industrial e inspirações voltadas à nova economia. Não estou mentindo. Olha a pergunta 6, vinha essa pergunta. Então, está respondido, né? Que as próprias caldeiras que tem lá, eu vi numa sala de palestra, né? Estão as caldeiras lá, é justamente essa conexão com o passado, com esse empreendedorismo, essa energia do carvão da caldeira trazer para esse ecossistema, para as empresas, né? Então, essa até ficou fácil para mim responder. Vamos lá, próxima. O que torna o Instituto Caldeira um hub único de inovação no Brasil? As iniciativas ou projetos que você acredita serem especialmente transformadoras? Bom, eu falei um pouquinho já, né, para não ser repetitiva aqui do que a gente tem feito, mas tem um dos projetos específicos que a gente tem lá, chamado Campus Caldeira, que se o propósito do Instituto é fomentar o ecossistema de inovação e melhorar a competitividade, né, do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo, um dos maiores problemas que não existe só aqui, existe no mundo inteiro, é a falta de talentos. E do outro lado, tantas pessoas, né, especialmente falando aqui de jovens, buscando oportunidades que estão, de alguma forma, em alguma situação de vulnerabilidade e que poderiam se conectar com esse ecossistema de alguma forma. Então, há alguns anos já a gente tem tido alguns programas com foco em formação de talentos para a nova economia. São alguns programas que já rodam lá, mas o principal deles hoje se chama Geração Caldeira, em que a gente conecta jovens do ensino público, de 16 a 24 anos, ou que sejam do ensino público ou que estejam com bolsas integrais em escolas privadas, conecta com programas de capacitação de grandes empresas de tecnologia, como Google, AWS, Salesforce, Microsoft, Oracle, entre outras. De alguma forma, gamifica esse estudo para esse jovem, né? Porque são cursos online e a gente traz eles um pouco para dentro do Caldeira, faz uma jornada híbrida, mas majoritariamente, num primeiro momento, online. E aí começou no Rio Grande do Sul, hoje são jovens do Brasil inteiro. Em 2024, foram 7.000 jovens que passaram por trilhas de programação, de marketing digital, de gestão de vendas, né, e programação, tanto Python quanto Java. E aí, ao final dessa jornada, a gente seleciona 200 jovens que mais se destacaram no programa, que finalizaram as trilhas, que tiveram alto desempenho, comprometimento, para uma formação presencial no Instituto Caldeira, com bolsas pagas, né, e é um projeto que tem empresas parceiras que nos ajudam a viabilizar isso. E aí eles aprofundam essas trilhas de conhecimento, tendo também muito olhar para como que a gente insere esse jovem no mercado de trabalho. E o grande objetivo é conectar o hub com esses jovens. Então, eles vão trabalhar depois nas empresas que fazem parte do Instituto Caldeira. A gente tem uma taxa hoje, né? O grande objetivo desse programa é o que a gente chama de inclusão produtiva, que não é que não adianta, né? É muito bacana só dar a capacitação. Isso é muito nobre, muito válido. Mas como a gente tem as empresas buscando talentos e com vagas que elas não conseguem, às vezes, preencher, como é que a gente daí, depois que esse talento está ali formado, né, para um primeiro emprego, conectar com as empresas do Instituto? Então, aí, ao longo dos anos, já foram mais de 400 jovens que a gente empregou nas empresas do Caldeira, e aí jovens que, eventualmente, iriam para outras situações, né, outras carreiras, vindo trabalhar em empresas, grandes empresas de tecnologia, tendo isso como uma possível realidade para suas vidas, né? Então, esse programa, ele acontece em outros lugares também, a gente tem modelos, mas do jeito que a gente faz hoje no Caldeira, ele é bem único, assim, e bem especial a nível nacional. Muito legal, porque o dia que eu estive lá, eu acho que estavam esses alunos, eu acho que era até uma entrega, era uma ótima aula. Inclusive, me chamou a atenção que todos eles tinham um MacBook, tinham um MacBook, estavam trabalhando. Então, tu imagina para um jovem, né, que não teria uma condição de receber isso, trabalhar, aprender e depois ainda ter um emprego, uma formação. Então, para quem hoje está pensando, mas o Instituto Caldeira só leva a empresas, tecnologia, não. Esse trabalho é um trabalho que dá oportunidade a quem talvez não teria uma oportunidade dessa. Principalmente para as grandes empresas enxergar e ele já sair com emprego, né? Deixa eu te perguntar, tem algum caso que tu lembre, assim, que seja muito especial de algum aluno, alguma coisa assim, tem algum que marcou? Tu consegue ter algum que marcou, que foi uma história legal? Tem alguns, mas tem um que foi muito emblemático e que junta um pouquinho até do que a gente fala do conviver no prédio, né? Tem um termo chamado serendipidade, que são
encontros fortuitos do acaso, que geram coisas boas. E quando a gente está nos ecossistemas, nos eventos, tem muito disso. A gente ter se conhecido foi uma serendipidade. Deu coincidência de nós dois estávamos no café do Caldeira, tu estava ali com um dos nossos membros, eu estava, acho que numa reunião, não lembro o que foi, e fomos apresentados ali, por acaso, porque a gente estava. E aconteceu, num sábado que estava tendo algumas aulas do Geração Caldeira, bem no início do ciclo, tinha um rapaz, que é o Lucas. Lucas, se estiver assistindo, depois tu manda um alô e um depoimento. E ele era vigilante no Caldeira. Ele trabalhava numa empresa terceirizada lá como vigilante. Ele estava lá num sábado de manhã. E aí, uma das pessoas do nosso time que trabalha e lidera esse projeto do Campus Caldeira viu ele lá e falou: quantos anos tu tem? Ele falou lá, não lembro qual era a idade dele, e estava dentro da faixa, né, dele. Tu não quer vir aqui conhecer o projeto e de repente tu entra nele e te candidata? Foi lá, entrou no programa, foi um dos destaques, entrou como estagiário em 2023 na SLC Agrícola, imagina, uma das maiores empresas do país, na área de inovação. E mudou, o pai dele tinha sido vigilante, eu não lembro se o avô dele também tinha sido, mas não era a primeira geração, né, que provavelmente continuaria naquele trabalho, que é muito nobre, muito legal, mas que obviamente tem uma limitação de para onde ele pode ir a partir dali em termos de crescimento, né. Entrou como estagiário e agora, em 2024, ele foi efetivado dentro da SLC Agrícola como assistente da área de inovação da SLC. E com uma carreira, com certeza... E aí abriu um caminho, né, para ele deslanchar de fato dentro, seja a SLC, seja outras empresas. E a gente recebeu um feedback muito legal também, né, do pessoal da SLC, de que foi muito legal ter ele lá, e para ele também mudou um pouco, né, o caminho da vida dele. A gente se orgulha bastante, assim, desse caso. Tem um vídeo, depois quem quiser olhar de alguma forma no Instagram do Caldeira, de quando ele liga para a mãe dele para contar que ele tinha conseguido emprego. Muito legal, muito emocionante, assim. Muito show. E mostra o que é o Instituto Caldeira, né? Essa interligação do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a oportunidade para jovens, né? Sim. Esse é um lado que eu não conheço. Na verdade, quando eu tive aquele dia lá, eu vi os jovens, olhei que tinha um programa, mas não sabia como era a questão do programa. Aqui, quais são as principais tendências em gestão de comunidades que você observa e aplica no Instituto Caldeira para engajar os membros e ampliar o impacto? Esse é um baita desafio, né? Porque gerir uma comunidade, né? E acho que o que é uma comunidade que difere talvez de um negócio tradicional? É principalmente que uma comunidade é uma via de mão dupla. Não é uma relação transacional. Ó, vendemos aqui o Caldeira para uma empresa e agora é só prestar um serviço. Não, a gente precisa dessa contrapartida do membro também, né? Então, a gente não é um prestador de serviço, a gente é, de fato, essa comunidade. E aí, à medida que essa comunidade cresce, tem cada vez mais gente circulando lá dentro, mais membros de diferentes segmentos, diferentes perfis. E como é que a gente continua conectando esses pontos com qualidade? E aí, falando em tendência e desafio, hoje é utilizar a tecnologia para isso. E dados, né? Porque eu vou te dar um exemplo. Quando começou o Caldeira, éramos poucos no time do Caldeira, eu era uma das primeiras lá, e éramos poucos membros. E eu conhecia todo mundo de nome. E aí eu sabia exatamente o que poderia fazer para fazer uma conexão e para gerar um valor, né, para aquele membro, ou indicar algum conteúdo do Caldeira, alguma palestra, algum programa para ele. Pensa isso numa exponencial, que de um primeiro ano que a gente finalizou ali com em torno de 80 membros, comigo, basicamente, fazendo aquela relação, hoje são 500 espalhados pelo Brasil e parceiros mundo afora. E um time de gestão de comunidade aí trabalhando para fazer isso acontecer e gerar muito valor. Então, como é que a gente usa os dados e a tecnologia para fazer essa jornada ser mais fácil? Como é que eu, através da tecnologia, vejo o membro que eventualmente não está engajado e daí qual é o segmento dele e qual é o perfil dele e conecto de uma forma mais fácil para entender se, eventualmente, ele estar no dia de inteligência artificial do Caldeira pode ser algo legal para ele, ou eu apresentar ele para o Rodrigo e ele vir aqui no Raízcast, pode ser algo legal para ele, ou ele vir aqui e apresentar os desafios de gestão que ele tem para eu achar uma tecnologia nova que supra isso. Então, assim, que não dependa só do tete-a-tete e da inteligência das relações interpessoais, né? Então, aplicar dados e tecnologia é o que a gente está olhando muito forte, é o que a gente entende a nível global também, né? Que está sendo feito quando a gente olha em escalas de comunidades e as comunidades digitais sabem fazer isso muito bem hoje, né? Escalonamento. Eu recebi no final de 24 o meu wrap-up lá, o fechamento do Spotify.
impressionante. Parece que cada fechamento de ano, eles têm milhões de usuários no mundo inteiro. Acerta de todo mundo. E é certo de todo mundo. Isso é pura tecnologia aplicada para entender, né, os nossos hábitos ali, o algoritmo e a inteligência artificial para gerar aquela comunicação específica para cada um, né? Então é isso que a gente quer entender cada vez mais, sem nunca perder o lado humano, né, da hospitalidade que o Caldeira traz, o nosso time sempre interagindo, mas a tecnologia realmente precisa nos ajudar a fazer esse processo ser mais inteligente, mais rápido, para a gente conseguir escalar. Mas sabe que falar justamente nessas conexões, o propósito do RaizCast é essa. E uma das conexões que eu trago para ti aqui, na verdade eu vou lançar um desafio, mas eu vou trazer uma conexão. É a NutriSul, que é a nossa parceira hoje, uma das maiores empresas de refeição aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eles fecharam agora dezembro, eles tiveram que servir mais de 3.000 eventos. Então, eles tiveram um desafio muito grande. E eles também, montam a cozinha nas empresas com mais de 100 funcionários. E o desafio deles, agora o desafio do Bruno, que é a segunda geração, é manter a essência da cozinha caseira dentro das empresas. O industrial que ainda tem que manter. Então, esse é o grande diferencial que a NutriSul tem entregando. E também fazendo aqui em conexão contigo, eventos no Caldeira, pode conectar com a NutriSul, que eles servem os eventos, né? Dão todo esse suporte aí. É uma conexão para nós fazer. E o desafio, antes de nós entrar na reta final, eu acho que nós poderíamos, de alguma maneira, qual a minha contribuição através do RaizCast? Nós formalizarmos, talvez, um programa mensal, algo, gravado dentro do Instituto Caldeira, por algo que tu acha que seja muito relevante no conteúdo e trazer, linkado ao empreendedorismo, à tecnologia ou à mudança. Talvez a jovens, não linkar no Caldeira a empresas grandes ou linkar, não sei, mas eu deixo aqui um desafio para nós linkarmos, porque o RaizCast também, agora esse ano nós aceitamos o desafio para sermos o podcast oficial do evento. Ainda não vou divulgar, mas é um evento que acontece há 8 anos aqui em Porto Alegre. Como não está assinado o contrato, eu não... Mas nós vamos fazer esse desafio. Nós vamos ser o podcast oficial desse evento, que é um evento também de tecnologia, que faz 8 anos que tem aqui em Porto Alegre, que vai ser agora no meio do ano. E o RaizCast vai estar lá com transmissão ao vivo e com um podcast preparando para isso. Então, lanço o desafio para ti, para nós linkar a um podcast oficial no Instituto Caldeira. Acho que vai ser legal. E já linkar talvez a esse evento, eu nem estou pensando, mas eu acho que uma coisa liga a outra e traz bastante conexões. Muito legal, vamos pensar. Então, a gente acredita muito na produção de conteúdo e contar essas histórias, né? A gente tem tanta história legal e tanta gente legal lá dentro, circulando do Caldeira. E fomos fundados, sim, por grandes empresas. Hoje temos grandes empresas lá, mas a maior parte são pequenas e médias empresas e startups, como é a realidade, né, do mercado. 75% do mercado são as pequenas e médias, é isso aí. Mas então te lanço o desafio, pensar, estou aí, dentro do tempo torna-se prioridade para mim, então a gente resolve, estou por ti. Carol, quero te agradecer, muito obrigado a tua presença aqui, e eu queria que tu deixasse uma mensagem para a tua câmera aí, que é o que nós vamos espalhar, tanto no RaizCast, tanto na Masper TV, em todos os canais, e mais no meu, que tem 1.600.000 pessoas que passam ali. Deixa a tua mensagem aí, em um minuto. Tá bom. Obrigada, Rodrigo, primeiro pelo convite, pela conexão aí super ágil e interessante, né, da gente estar conectados. E obrigada para quem nos escutou e assistiu aí ao episódio. Eu acredito muito, de fato, nas conexões enquanto transformadoras de vidas, de carreiras e de negócios. Então, fico totalmente à disposição para quem quiser se conectar para falar sobre gestão de comunidades, sobre ecossistemas de inovação, sobre potenciais parcerias, inclusive, com o próprio Instituto Caldeira. Fico totalmente à disposição aí através das minhas redes também. Muito bem, te agradeço. Muito obrigado pela tua participação. E encerro o programa com a velha frase: fiquem com Deus.